Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo, já curte a live, já compartilha, que é importante, tá bom? Temos várias informações hoje. Pois bem, mais um bravo, bravão, violentão que ameaçou o Xandão foi preso, exatamente. Mais um que ameaçou o ministro Alexandre de Moraes foi preso ontem, Sarneyzinho do Maranhão. Senhor Alexandre de Moraes, o senhor não passa de um bandido. Será que nesse país não tem homem para entrar ali e fuzilar esse vagabundo, esse bandido? Cadê os caminhoneiros desse país que não faz nada, que não para a nação, que não vai em cima desse bandido? Cadê as forças federais desse país, o Exército, a Marinha Aeronáutica, que não fazem nada? Será que só tem frouxo nesse país? Será que só tem covarde nesse país? Só o presidente, só? Eu quero mandar um recado aqui pro bandido do Alexandre de Moraes. Aqui quem vos fala é o Sarneyzinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo. Meus homens já estão de olho em ti. Já tá te arrodeando aí em Brasília e São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo. Eu, Sarneyzinho do Maranhão, já coloquei meus homens à disposição para te executar. Cuidado. Cuidado com tua vida, vagabundo. Respeita o povo brasileiro. Respeita o nosso presidente. Será que é esse aí que é o homem de bem que eles falam? Ah, o homem de bem, aquela pessoa conservadora, moralista que apoia Bolsonaro? O bravão daqui a pouco vai virar mocinha, vai pedir desculpa, vai dizer que não era bem assim, que ele não queria dizer aquilo que ele disse e toda aquela ladainha de sempre, né? Que o diga o índio tererê. E é interessante que Bolsonaro ele tem essa capacidade de despertar o pior que existe nas pessoas, lamentavelmente. E esse é um legado que vai ficar ainda por algum tempo, lamentavelmente. E dentro desse contexto, o índio tererê continua preso. Os habeas corpus impetrados até o momento, todos foram negados, todos foram rejeitados, tá bom? E vai continuar preso. Daqui a pouco coloca os dois juntos, né? Para eles ali, quem sabe, um conversar com o outro, nas alucinações, loucuras, e tendo Jair Bolsonaro como seu messias, como seu mito, idolatrando homens, lamentavelmente, e ainda tem coragem de colocar Deus, pátria e família em toda essa bagunça de violência e loucura, infelizmente. E dentro desse ambiente de loucura, vocês lembram do tal do habeas corpus em relação a Alexandre de Moraes? Em relação ao Supremo Tribunal Militar, que em 24 horas vai determinar a prisão de Alexandre de Moraes? Vocês lembram disso? Que eu falei que era tudo cortina de fumaça, que era tudo conversa fiada, que não existia isso, que era inconstitucional? Pois é, o advogado bolsonarista que entrou com essa ação no Superior Tribunal Militar pedindo a prisão preventiva de Alexandre de Moraes já teve a sua resposta. Isso! O Superior Tribunal Militar, não existe Supremo Tribunal Militar, como eu já expliquei para vocês, já deu a decisão e disse que é inconstitucional esse pedido e rejeitou o pedido de prisão de Alexandre de Moraes, dizendo que só quem pode julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal é a própria Corte, e a qual ele faz parte. Somente o Supremo Tribunal Federal pode julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Já tinha explicado isso para vocês. Expliquei para vocês que isso tudo era cortina de fumaça. Tem e tinha vídeos, milhares de vídeos, dizendo que em 24 horas Alexandre de Moraes estaria preso. Tudo fake news, tudo mentira, para enganar as pessoas, para que elas continuem nas ruas com esse movimento sem porquê nem para quê. E agora levantaram outra cortina de fumaça. Agora eles fizeram uma denúncia na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Fizeram uma denúncia em relação à decisão de Alexandre de Moraes de prender o índio tererê. Primeiro eu quero te explicar que essa corte é uma corte internacional e tem como a base de legislação, de normatização, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto de direitos humanos, cujo vários países
fazem parte desse pacto do São José da Costa Rica, que visa exatamente proteger os direitos humanos das pessoas. E foi feita então essa denúncia ali nesse Tribunal Internacional Interamericano pelo um Conselho de Jornalistas Latino-Americanos. Nem sei de onde é isso, nem sei a origem disso. Mas enfim, fizeram isso em relação à decisão do Alexandre de Moraes de prender o índio Tererê. E lá eles falaram que o índio, ele é inimputável, então por isso ele não pode ser preso. O que é isso, inimputável? Inimputável é aquela pessoa que não tem a capacidade cognitiva de absorver ou de entender a prática delituosa que ele cometeu. Ele pode achar que aquilo é normal, que aquilo é natural. E eles colocaram que como ele é um índio, ele é inimputável. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Não são todos os índios que são inimputáveis. O índio inimputável é aquele selvagem, que não fala nem a nossa língua, aquele que viveu sempre na selva, que ele não tem a noção do convívio social no mundo, entre aspas, civilizado, dentro da sociedade, e não entende as regras dela. Por isso não precisa ser responsabilizados por essas regras. Não é o caso do índio Tererê ou Sererê, cada hora é um nome. Não é o caso dele, tanto que ele já foi preso por tráfico de droga. O índio que é selvagem, que é inimputável, é aquele, meu querido, que vive lá na selva, que não entende a dinâmica do mundo urbano. Esse é o inimputável. E não é o caso do Tererê. Pelo contrário, ele é sim responsável pelos seus atos. Ele, inclusive, tem investigação de que ele estava recebendo de um fazendeiro lá do Mato Grosso do Sul, que ele estava recebendo e sendo bancado para fazer aquilo que ele fez. E tudo isso está sendo investigado e daqui a pouco esse fazendeiro possivelmente vai ficar famoso também, viu? Que está bancando esses atos, inclusive o índio. Então não tem nada disso, é mais uma cortina de fumaça que se levanta. Aí colocam que a Corte Internacional está processando Alexandre de Moraes, denunciado Alexandre de Moraes na Corte Internacional de Interamericanos de Direitos Humanos. Se eles derem uma decisão, essa decisão vai dar substrato e mais base ainda para a decisão do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes para manutenção da prisão desse índio que agiu como bandido. E sendo índio ou não, tem que ser responsabilizado. Por quê? Porque não é inimputável. Ele é capaz, sim, de entender os atos da vida civil, porque vive em sociedade, desde quando nasceu, pelo que tudo indica. E esperto ele é, só que é bobo. E foi usado e manipulado e agora está sozinho na cadeia, assim como o Sarneyzinho do Maranhão vai ficar. Bravão, 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 e agora mocinha, 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 e tá lá sozinho pedindo perdão e desculpa e dizendo que não é bem assim. Então de bobo esse povo não tem nada. Eles são, sim, interesseiros e manipulados por interesses escusos que estão por trás, que ainda não sabemos, mas que tudo está sendo investigado e que haja as responsabilizações devidas, cadeia para quem merece cadeia. É assim que funciona. E ameaçar as pessoas dessa forma, isso é inaceitável, inadmissível e demorou para ir para a cadeia. Porque um sujeito que faz isso, pode investigar antes. Investiga, que vai achar mais coisa. Porque boa coisa nunca foi. Algumas pessoas me perguntaram sobre o Sérgio Cabral, que ele vai ser solto essa semana. E muitas pessoas, como assim ele vai ser solto? O Supremo vai soltar ele? O que é isso? O que está acontecendo? Vou te explicar bem apertada a síntese, porque se eu for te explicar tudo, vai ser 1 hora de vídeo e ninguém vai assistir. Sérgio Cabral, ele foi condenado a mais ou menos 420 anos de prisão. Só que essa condenação não é uma condenação final, é uma condenação cujo processo ainda está em trâmite, não tem decisão final ainda. Então ele é um preso provisório. Ele não é um preso definitivo. Desta feita, ele está sob uma prisão preventiva dada por Sérgio Moro em 2016. Então, ele está há 6 anos preso preventivamente. E a prisão preventiva ela não serve para tanto tempo. Ela é uma prisão momentânea para alguma situação dentro do processo.
Logo, o Supremo Tribunal Federal, sem adentrar no mérito das acusações dele, que ele é acusado de corrupção, de exigir propina de empreiteiras, de corrupção ali dentro dos processos de licitações. O que é isso, licitação, André? Licitação é um processo que é obrigatório toda vez que o governo, quase todas as vezes, existem algumas exceções, quase todas as vezes que o governo, seja estadual, municipal ou federal, vai contratar alguém, vai fazer alguma compra, qualquer situação tem que passar por um processo, um trâmite ali licitatório para ver qual que é a melhor opção, qual que é o melhor negócio para a administração pública fazer para não gastar dinheiro à toa. Então ele é acusado de ter uma ingerência nesses processos licitatórios, causando fraude em que ele pegava parte do dinheiro desses contratos e colocava no bolso dele. Diante disso, foram mais de 400 e poucos anos de condenação, só que não é uma condenação definitiva, é provisória, não existe trânsito em julgado. E a pessoa é inocente até que a decisão seja transitada em julgado, a pessoa é inocente. Então não existe decisão final. Diante disso, o Supremo não viu outra situação senão liberar ele. Ele vai para a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi dada aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Só que ele foi julgado ali em Curitiba, né, com Sérgio Moro. Aí o Supremo Tribunal Federal informa para Curitiba a questão da decisão da soltura e Curitiba, então, informa para o Rio de Janeiro para que haja soltura. Então, esse trâmite, ele é um pouco demoradinho, por isso que ele não está solto ainda. Brasília, o STF comunica Curitiba e Curitiba comunica o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro que vai executar a ordem de soltura. Mas os processos continuarão. Os processos continuarão e não foi entrado no mérito da questão, mas simplesmente essa situação processual de que ninguém pode ficar preso tanto tempo sem uma decisão final. É isso que está acontecendo. Agora, eu vou ser muito claro com vocês. O processo em relação à Lava Jato, em que ele está nesse contexto, e Lula esteve também nesse contexto, foi um processo atabalhoado, pelo que tudo indica, em que em muitas situações Sérgio Moro não tinha competência de julgamento. Então já vou dizer para vocês, alguns dos processos que Sérgio Cabral responde serão sim anulados. Serão, André? Serão. Porque eles fizeram tudo para ir muito rápido e Sérgio Moro pegou tudo para julgar tudo e ele não tinha competência para várias situações, para ele decidir, então serão anulados. Mas outros ele vai responder e com certeza ele será condenado sim, Sérgio Cabral. Tá bom? E pela idade dele, no caso de prescrição, será difícil ocorrer como ocorreu com Lula, porque ele não é idoso ainda. Mas ele vai tentar postergar o máximo possível esse processo para chegar no momento de prescrição do processo, pelo que eu percebo, entende? Porque enquanto existir recurso, gente, e não houver uma decisão definitiva, ele não pode ficar preso assim dessa forma. Aí esse é um processo, essa é uma situação em que a justiça brasileira acaba sendo refém. Refém de quem, Andréia? Da lei. E quem faz a lei? Senado e Congresso Nacional em relação ao processo civil e processo penal. Somente a União pode legislar sobre essa matéria. Tem que mudar as regras do processo penal. Tem que mudar, tem que enxugar a situação. Agora, é claro, é necessário que haja uma certa formalidade, para que ninguém seja julgado injustamente. Só que a gente percebe que esse sistema que existe hoje não funciona, porque quem tem dinheiro para pagar advogado consegue levar e postergar durante muitos anos um processo. Mas quem não tem, o pobre, muitas vezes fica preso preventivamente, anos a fio, e continua preso sem nenhuma decisão final. Infelizmente. Então, a justiça, ela fica refém das leis que é feita pelo Congresso Nacional e nós ficamos reféns de toda essa situação, inclusive a sociedade. Então, precisa repensar a legislação em relação aos processos, notadamente o processo penal, para ver se a gente consegue amoldar e chegar numa situação, num ambiente que propicie a maior justeza possível para nós encontrarmos a justiça necessária. Porque do jeito que está, beneficia quem tem e tunda em quem não tem dinheiro para pagar advogado. Infelizmente, é isso que está ocasionando. E o Supremo Tribunal Federal seguiu a regra, seguiu a lei e acaba sendo refém das leis cuja
Quem pode mudar? Somente o Congresso Nacional. Somente a União pode legislar sobre o processo no Brasil. E, infelizmente, não existe nenhum movimento real no sentido de mudar isso, lamentavelmente. E é isso. Ele vai responder os processos dele em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. E só pode vir preso por uma prisão preventiva? Pode. Por um fato novo, pode. Se inobservar as regras da prisão preventiva, do uso da tornozeleira, pode ser preso novamente? Pode. Mas preso definitivamente só quando tiver uma decisão transitada em julgado, uma decisão final. E para isso ele tem muito advogado para tentar postergar o máximo possível, entrar com todos os recursos necessários para demorar o máximo possível uma decisão final. É isso que está acontecendo, é isso que aconteceu e possivelmente amanhã ou depois ele estará em prisão domiciliar. Meu querido, compartilhe esse vídeo que é importante, compartilhe, note a importância dessas informações. Viu? Deixe seu comentário, eu leio todos e respondo o máximo possível. E se você não for inscrito, meu querido, se inscreva. E curte também, não esquece, tá bom? Você que está na live, compartilhe e curte agora. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.